Vamos passar para o estudo da Palavra de Deus agora, em Apocalipse, capítulo 3, terminando as cartas de Jesus para as igrejas, para as 7 igrejas. E agora vamos estudar a última carta para a igreja de Laodiceia. Todas essas cartas têm um padrão. O Senhor Jesus se apresenta como aquele que se apresentou para João, no capítulo 1. Depois ele faz algum elogio, se tiver. Depois faz alguma crítica, se tiver. Aí ele fala também sobre a premiação. Eu queria dizer para os irmãos que quando você lê ao vencedor, todos os crentes são vencedores. Não tem crente derrotado. Pelo menos no céu, né? No céu todos os crentes são vitoriosos. E todos os crentes recebem esse prêmio. Talvez, em alguma medida, alguns crentes recebam mais. E ainda recebam outros prêmios, né? Mas todos os crentes são vencedores. Nós não podemos excluir nenhum crente disso. Todos os crentes estarão com o Senhor. Todos os crentes, no momento do arrebatamento, eles irão. Mesmo o crente que não está dando bom testemunho, andando conforme deveria andar, porque o Senhor Jesus, ele não leva uma parte do corpo, ele leva o corpo todo, que é a igreja. Agora, aquilo que precisar ser tratado como uma repreensão, o Senhor vai repreender no trono dele, no tribunal de Cristo. Tá bem? Então esse é o padrão dessas cartas. E agora nós vamos ler a última carta. Então, queria também mencionar para os irmãos que Rodney e Marcilene se casaram ontem, e foi uma bênção ver o testemunho deles um para o outro, o voto que fizeram um para o outro. Então, eles estão casados, tá bem? Então, a igreja de Laodiceia, conhecida como a igreja morna, nem quente, nem fria. Nós vamos tentar entender o que é essa expressão de ser morno. Então, alguns até falam assim: o crente tem que ser quente, ou então é frio de vez. Morno não pode, senão o Senhor vomita da boca. Que coisa esquisita, né? Quer dizer que o frio tá valendo? O quente tudo bem, né? Mas o frio está valendo? Só o morno que Deus não gosta? O crente mais ou menos? Será que é isso que o texto fala? Nós vamos tentar decifrar essa dúvida que alguns têm. Então, versículo 14. Alguém pode ler, por favor? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, se nós pegarmos as apresentações, ou melhor, se nós pegarmos a apresentação que Jesus fez a João, quando ele se apresentou para João na ilha de Patmos, e dividirmos em 7 partes, é isso que nós temos aqui. Cada igreja ganha uma parte de Jesus, um aspecto de Jesus. E aqui a igreja de Laodiceia, ela recebe esse aspecto de Jesus. Quem diz, quem escreve é o Amém. Amém quer dizer assim seja, é verdade. E a testemunha fiel e verdadeira é o próprio Senhor Jesus. Ele é o princípio da criação de Deus. Quando falamos o princípio da criação de Deus, não quer dizer que ele foi a primeira coisa criada por Deus. Não. Ele é o princípio, ou seja, toda a criação se originou nele. Ele é o princípio da criação. Assim como o temor a Deus é o princípio do quê? Da sabedoria. A criação, ou Jesus, é o princípio da criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas subsistem
por causa dele. Ele mantém todo o universo. Então Jesus é o Criador do universo. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente? Então, que texto mais estranho, né, para a gente tentar interpretar. Jesus disse que conhece as obras da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não é nem fria e nem quente. Então, se não é frio nem quente, tem alguma coisa aí no meio, né? O que é? Morno. No próximo versículo também há uma continuidade dessa verdade. Alguém pode ler? Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então nós precisamos entender por que Jesus está falando isso da igreja de Laodiceia, que não é uma igreja nem fria, nem quente, então ela é morna e aí está a ponto de vomitar. Eu já ouvi tantas coisas sobre isso. A gente já falou de leite frio é ruim, leite frio é bom, leite quente é bom, mas leite morno dá vontade de vomitar. Eu já ouvi falar de água também, né? Água quente é boa, água fria é boa também, mas água morna não é bom. Tá muito estranha essa história, não tá não? Será que alguém chega perto disso? Qual é a interpretação disso? Então vamos lá, ver se eu consigo ajustar um pouquinho melhor na mente de alguns que não sabem. Primeiro, que não é. Deus não está falando, ou Jesus não está falando que um crente tem que ser quente. O que é um crente quente? Pentecostal, será? Ou então o crente tem que ser frio. O que é um crente frio? Será que é... Não vou falar a denominação, tá? Será que tem que ser um sorveteriano? Ou tem que ser um pentecostal? Então, ou muito quente, ou bem frio. Agora, igual a gente assim, não pode, que é morno. Você já falou agora. Não, Jesus não deve estar falando isso. Jesus não deve estar falando isso. Então vamos lá. Ele está escrevendo para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja... a cidade de Laodiceia era uma cidade muito azarada. Vamos explicar isso. Que a cidade de Hierápolis, com H, a cidade de Hierápolis tinha águas termais. Que delícia, né? Água quentinha. Tinha fontes de água quente em Hierápolis. Aqui na nossa igreja teve uma vez, viu, irmão? Teve uma vez com uns jovens aí, que é tudo velho agora, mas eles eram jovens, e o irmão Vandão que dirigia esse grupo aí. E eles fizeram uma viagem para Caldas Novas. Quem aqui fez aquela viagem? Ó, tá vendo? Tudo velho. A Lelê, a Agnes, a Sol. A Raíssa não dava? Ela foi assim, ó. Ela foi aqui assim. Você não foi, Raíssa? Você é novinha, né? Então, e essa turma aí que foi para lá? Caldas Novas fica em Goiás. Alguns nunca tinham andado de avião. E essa turma foi de avião. Foi muito chique lá, né? Até a Agnes tirou foto com duas mulheres lá que não vale a pena mencionar, né? Duas famosas que não vale a pena mencionar. Mas eles foram para Caldas Novas, né? Caldas Novas. Então eu nunca fui lá, já passei lá, mas nunca entrei naquelas piscinas. Vamos deixar elas falarem. Sol, o que você achou? Eu gostei. Gostou? O que tinha de bom lá? Dava para entrar à noite, né, na piscina, porque a água era quentinha. Todas as piscinas lá eram quentinhas. Sim, então é natural.
Então não é algo aquecido, é uma cidade termal, de águas termais, ou seja, água gostosa, água quente. Então a cidade de Hierápolis era Caldas Novas da Grécia. Então era uma cidade com essa água bem quentinha. A cidade de Colossos. Então vamos sair de Hierápolis e vamos para Colossos, ou Colossos, como alguns gostam de falar. A cidade de Colossos era uma cidade que tinha fonte de água também, água fria, bem gostosa também, bem fresquinha, né? Como nós temos o circuito das águas aqui, né? São Pedro, Águas de Lindóia, e não vamos esquecer, porque o pessoal esquece, Jacutinga. Jacutinga é uma cidade hidromineral, né? Então água fresquinha, gostosa. Então duas cidades com características muito apreciáveis. Água quente e água fria. Ótimo. Dá para você tomar um banho quentinho nessas piscinas, dá para você se refrescar também. Duas cidades ótimas quanto à água. Eles tinham aquedutos. Aquedutos é um encanamento. Na verdade, saía canos de Hierápolis e saía cano de Colossos. Então, essas águas não se misturavam, mas eram águas que chegavam até Laodiceia. Então, a cidade de Laodiceia tinha tubulações que vinham de Hierápolis, água quentinha, e de Colossos, água fria, fresquinha. Mas olha que azar da cidade. Porque quando chegava aquela água de Hierápolis, que era água quente, ela chegava ali morna. Ela amornava. Então, passando pelo cano, ela não ia manter a temperatura. Então ela chegava ali morna. Eles não tinham todo o benefício daquela água quente. No outro aqueduto, na outra tubulação, vinha a água de Colossos, água fria. Só que quando chegava morna. Porque ele não mantinha o frescor daquela água pela tubulação, aí a água chegava morna. Cidade azarada, né? Tem tudo, mas não tem nada. Tem água quente, mas não tem água quente, é morna. Tem água fria, mas não tem água fria, é morna. Então, o Senhor Jesus pegou a situação que acontecia em Laodiceia para falar dos crentes. Ou seja, pode prometer muito, mas não entrega nada. E assim são alguns crentes, assim, é a situação daquela igreja também. Não é uma igreja feliz, não é uma igreja que tem aquelas águas quentes, e não é a igreja que tem aquela água fria, mas chega ali tudo morna. Então essa é possivelmente uma explicação para isso. Então o que o Senhor Jesus está dizendo sobre essa situação? Não é a questão de você ser muito crente ou ser muito frio, né, desviado, e ser um crente mais ou menos, não é nada disso. A questão o fato de ser morno é que não consegue entregar tudo aquilo que um crente deve entregar. Bom, nem o frescor e nem o calor. Como tem sido você como crente? Porque nós somos uma tubulação, nós somos um aqueduto. A partir de nós está saindo alguma coisa. E lá na ponta as pessoas vão receber de nós. O que elas vão receber de nós? O Senhor Jesus disse que nós somos um aqueduto, que nós somos uma canalização. Porque quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E é isso que nós entregamos para as pessoas. Então, se nós temos que entregar para as pessoas calor, nós deveríamos entregar totalmente o calor. Se nós vamos entregar um frescor, nós deveríamos entregar esse frescor, esse refrigério.
Nós lemos aí no texto, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O fardo de Jesus. O que você buscar em Jesus, você consegue 100%. Você consegue tudo em Jesus Cristo. O que você buscar em alguns crentes, você consegue completamente, porque Ele vai dar de tudo dele. Ele vai dar do melhor dele, que é o melhor de Cristo Jesus. Você sabe que todos nós usamos internet agora, né? E todos nós pagamos por internet de alguma provedora, de alguma operadora, não é isso? As operadoras têm, por lei, o dever de entregar 80% do que elas prometem, da velocidade. 80%, não 100%. Então, algumas provedoras, elas são muito boas, elas entregam 100%. Na sexta-feira à noite, sábado à noite, aí já não garante. Muito comum. Porque eles vendem os links. Você está comprando um link. Mas às vezes eles têm muito mais usuários do que links. Eles contam que nem todo mundo vai usar ao mesmo tempo. Só que às vezes as pessoas usam ao mesmo tempo. E eles não conseguem entregar nem 80% por lei. Eles entregam menos. Talvez esteja acontecendo conosco também. Se você entregasse 80%, seria ótimo. Mas tem crente que não está entregando 80%. Tem crente que não está entregando nem metade do que poderia entregar. E o que o crente entrega? Eu gostaria de perguntar para os irmãos. Porque Hierápolis tinha que entregar o quê? Água quente. Mas não entregava. Esse distanciamento da tubulação chegava em Laodiceia morno. Colossos tinha que entregar o quê? Água fria. Mas também não conseguia. Com essa distância na tubulação, chegava em Laodiceia, água morna. O que o crente tem que entregar? Aí eu pergunto para os irmãos agora. Até agora 0%. Vamos ver se aparece alguma coisa. Frutos. Isso. Frutos. Agora vamos entender um pouquinho mais. Que frutos são esses? O que um crente entrega para as pessoas? Testemunho. 50%? Não, 100%. Nós deveríamos entregar 100% de um testemunho de Cristo Jesus. O que mais? Dedicação. 20%? 100%. Constância, que é a perseverança, né? 70%? 100%. O que mais? Honra? Explica um pouquinho isso de honra. O que é honra? Honra é honrar o pastor, honrar o missionário, honrar a igreja, honrar. Muito bem, honra. Honrar os epafroditos. 75%? Quem falou honra foi a Patrícia, né? Tem que entregar 75%? 100%, né? Que mais, Anderson? Ela falou de honra, só lembrei, ela falou, pastor, honrar os epafroditos que há na igreja. Isso. Como esse. Lembra um pouquinho do Epafrodito? Quem é? O servo que foi ajudar Paulo, enviado pela igreja, e não só levou uma oferta, mas ficou com ele, etc. Quase morre, né? Para Quase isso. morre. Dedicação total, né? Entregou. Crente entrega. Honrar os princípios da igreja. Honra os princípios, né? Sim. Evangelismo, né? O Evangelho. Nós entregamos o Evangelho. Amor verdadeiro de Cristo. Amor verdadeiro. Então vocês já estão entregando várias coisas. Nessa canalização, porque somos canais, pode ser que se perca alguma coisa no meio do caminho. E não é para acontecer isso. Não é para acontecer isso.
Então a igreja de Laodiceia, coitada, recebia água quente, que não era quente. Recebia água fria, que não era fria. Essa cidade tem vários crentes. Tem vários Hierápolis, tem vários Colossos. E o que essa cidade está recebendo? Será que ela está recebendo integral ou está recebendo meia boca dos crentes? Isso é preocupante, não é? Porque as pessoas lá na outra ponta, né, elas precisam, elas dependem de nós. E falaram que os crentes são quentes. Eu quero receber. Falaram que os crentes são refrigério. Eu quero receber. E muitas vezes o que eles recebem? Uma mornidão de vomitar. Infelizmente. Alguns crentes estão fazendo um papel muito terrível. Estão fazendo o papel dessa canalização longa, né? Até chegar no incrédulo, não chega aquele produto que as pessoas precisam. Então reflita um pouquinho sobre isso, né? Para ver se nós estamos entregando algo de qualidade para as pessoas, como crentes, né? Ou se está perdendo as propriedades, né? Ou a temperatura no meio do caminho aí. No versículo 17, por causa disso, né? Por causa dessa mornidão, o que a igreja recebe do Senhor Jesus? Versículo 17. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Era uma cidade, apesar de não receber essas águas na temperatura que deveria mesmo, né? Essa cidade tinha algumas coisas nela, natural dela, que era muito boa, né? Por exemplo, era uma igreja rica financeiramente. E uma igreja rica financeiramente é uma bênção, porque ela pode fazer mais coisas do que outras não conseguem. Era uma igreja, portanto, abastada. Mas o Senhor Jesus, Ele vê essa igreja de modo diferente, né? Dizem então que essa cidade, Laodiceia, ela tinha tecelagens onde eles produziam tecidos ali, tecidos de qualidade, de Laodiceia. E eles tinham também um colírio, famosa por um colírio. A esposa usa colírio todo dia, né? Não sei quantos aqui usam colírio, mas usa também. Essa cidade de Laodiceia tinha um colírio que era muito bom, não sei exatamente para quê, né? Qual o problema dos olhos, mas era muito bom. E o Senhor Jesus, Ele já pegou então a questão das águas termais, as águas frias, e agora Ele pega sobre a abastança, ou seja, a riqueza da cidade. Ele pega também as indústrias têxteis, que faz tecido, né, da cidade, e pegou também o colírio, aquele remédio que eles tinham. E ele usa todas essas qualidades naturais da cidade, ou propriedades, o desenvolvimento da cidade, para fazer uma crítica muito séria para a cidade. Então a cidade se diz: nós somos ricos, nós não precisamos de nada, mas o Senhor Jesus está dizendo que essa cidade, ou essa igreja, né? Essa igreja é infeliz, sim, é uma igreja miserável, é uma igreja pobre, é uma igreja cega e é uma igreja nua. Eu não encontrei em nenhuma das outras igrejas Jesus tão severo assim. Essa igreja aqui bateu todos os níveis de erro. Será que essa igreja é a nossa igreja local?
Será que é a nossa igreja da época? Alguns gostam de ver essas 7 igrejas como épocas. E eles dizem que essa seria a última igreja antes do arrebatamento. A última geração de igreja antes do arrebatamento. Bom, a nossa época, a nossa geração de igreja tem coisas muito boas. Tem gente muito inteligente. Tem gente muito preparada. Nós temos muitos recursos. Hoje, se cada pessoa que quisesse falar, eu quero me tornar um teólogo, quero estudar, você pode fazer num curso sem sair de casa. Já que todo mundo tem internet, nós falamos, você poderia fazer na internet, dentro de casa, a um preço muito razoável. Daria para todo mundo aqui pagar um curso e ser um teólogo. Então nós temos muito recurso hoje em dia. As igrejas em si têm muitos recursos. Os crentes, bom, pelo fato deles não beberem, não fumarem, não irem na loteria, né, lotérica, jogar, né, só pagar conta disso aí, e também não terem outros vícios e não gastarem dinheiro com diversões excessivas, os crentes já têm condição de viver bem, razoavelmente bem, e quem sabe até guardar um pouco. Nós encontramos isso. Nós encontramos os crentes com carros. Antigamente não tinha isso, mas hoje tem. Então nós temos roupas, várias roupas. Nós comemos um cardápio variado. Nós comemos até hambúrguer, né? Até hambúrguer a gente come. Quando você quer mudar um pouquinho, estou cansado de comer só arroz e feijão, você vai e pede alguma coisa. Nós temos condições para isso, de modo geral. Então, a nossa igreja, a nossa época, vive uma época de abundância. Vive uma época de muitos recursos, muito recurso humano também. Mas será que o Senhor está falando para essa geração de igreja? Vocês são miseráveis, são pobres, são cegos e são despidos, são nus, sem roupa. Aí o Senhor Jesus dá um conselho para resolver cada um desses problemas. Porque o Senhor é assim, Ele apresenta um problema, mas Ele apresenta a solução também. A igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor, era só lembrar onde caiu, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Com você também é a mesma coisa. Se você está entregando para as pessoas uma mornidão, nem calor e nem frescor, você pode mudar isso. Porque a fonte de água viva, ela é para dessedentar os outros, tirar aquela sede, refrescar as pessoas, dar também aquele calor para as pessoas que elas precisam. E elas têm tudo em você. E você pode apresentar isso para elas. Porque nós somos canais de água viva para essas pessoas. Então aqui está a solução dos problemas da igreja de Laodiceia. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Já falei isso aqui algumas vezes, né? Estou repetindo. A sua força pode ser a sua queda. A sua força pode ser a sua queda. Aquilo que você mais se gaba. Quais são as suas qualidades mais notáveis? Quais são as suas capacidades que fazem diferença nesse mundo? Isso aí mesmo pode te derrubar. Você é uma pessoa prestativa aos outros, seu coração pode se encher de orgulho e isso pode te derrubar. Se é uma pessoa humilde, a
sua humildade pode se transformar em orgulho. Todo mundo fala que eu sou humilde, eu sou humilde. Né? Isso pode te derrubar. Você é uma pessoa inteligente que pode servir os outros também, de muitas maneiras. Você pode ficar orgulhoso, isso pode. Ou seja, aquilo que é mais notável em você, de qualidade, pode se transformar na sua queda. Essa igreja é rica? É rica. A queda dela foi a riqueza. Essa igreja se orgulha de ter na cidade dela e as pessoas trabalhando nessas fábricas de tecido. A igreja está nua. Ali onde produz o melhor colírio da região, pode fazê-la dela cega. Então o Senhor Jesus, Ele aconselha que compre dele o ouro refinado, né? Isso me faz lembrar também de Isaías 55:1. Vamos ver se é isso? Alguém pode ler? Vamos ver se a gente acertou. Né? Isaías 55:1. Por aqui a gente fala. Isso mesmo. Alguém pode ler? Isaías 55:1 e também o 2. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Para a igreja de Laodiceia, o mesmo conselho. Venham e comprem esse ouro, o ouro do Senhor, para ficar rica. Certamente é para comprar de graça, né? Então essa igreja vai ficar rica se tiver o ouro do Senhor. Venha também e tenha essas vestiduras brancas para te vestires, para cobrir essa nudez. Aqui a gente já tem muito pano, é a cidade do pano. Não, vocês precisam do meu pano, do meu tecido, das minhas vestes. Nós já somos ricos. Não, vocês precisam do meu ouro. E vocês precisam enxergar melhor. Vocês precisam de colírio. Mas nós produzimos o melhor colírio. Não, vocês precisam do meu colírio. Aí o versículo 19. Alguém pode ler? Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, leve essas coisas a sério e se arrependam. Você vê que essa igreja recebe a mais dura repreensão do Senhor Jesus. No entanto, essa igreja não está longe ou isenta do amor de Jesus. Ele falou duro mesmo, ele sabe disso. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, se em algum momento você já se sentiu repreendido pelo Senhor duramente, sabe, Ele te ama. E Ele quer o melhor para a sua vida. E o melhor para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque nós somos esse canal, da fonte até o pecador. Nós somos essa tubulação, esse canal. Se pois zeloso, arrepende-te. Sempre é essa a instrução que o Senhor faz. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é um versículo que tem sido muito usado durante esses anos todos da igreja, né? Como um versículo de evangelização. Não está errado, porque a gente poderia até aplicar isso para uma evangelização, mas não é para evangelização. Ele não está falando com incrédulos,
Ele está falando com crentes. Crentes que se acham ricos, se acham vestidos e acham que vêm bem. Então ele quer oferecer para esses crentes a riqueza verdadeira, vestimenta da justiça verdadeira e uma visão melhor que vem do Senhor. E o que ele faz? Ele está batendo. Então ele não está gritando longe, ele está batendo bem pertinho, na porta dessa igreja. Agora, Jesus bater na porta da igreja, isso sugere o quê? Que ele está do lado de fora. Exatamente. E às vezes ele está do lado de fora. Mas nós não temos o Espírito Santo, nós não temos Cristo Jesus, ele já não habita em nós. É verdade, ele habita em nós. A questão é se ele se sente à vontade. Porque você pode estar na casa de uma outra pessoa e se sentir bem à vontade. Ou você pode se sentir muito mal. Eu já tive as duas experiências, estando dentro da casa de outra pessoa. Mesmo que Cristo Jesus já habita o nosso coração, posicionalmente, porque essa é a posição do crente, na prática pode ser que ele não habite no coração. E o apóstolo Paulo chega a orar por isso, para os crentes também. Vamos dar uma olhada em Efésios. Efésios capítulo 3. Essa é a oração de Paulo, né? Ele se coloca de joelhos para orar. Versículo 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E aí ele vai fazendo alguns pedidos. No versículo 16, o pedido é que os crentes sejam fortalecidos com poder. E no versículo 17, olha que pedido curioso. Versículo 17, alguém pode ler? Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que estando arraigados e alicerçados em amor. Cristo Jesus já não habita o crente? Já. Mas ele ora para que isso aconteça. Embora habitando dentro de nós, ele precisa estar bem à vontade dentro de nós. Habite Cristo no vosso coração. Não no coração do incrédulo, isso claro, nós desejamos também. Mas ele está falando para o crente, para que Cristo habite o coração do crente. Então pode ser que Cristo está do lado de fora, batendo na porta do nosso coração, se sentindo à vontade. É como alguém entrasse na sua casa e você não tratou bem aquela pessoa. Aquela pessoa se sentiu mal. Aquela pessoa falasse assim: olha, eu vou sair, vamos começar tudo de novo? Eu vou sair, aí vamos ver se você abre a porta. Oh, tudo bem, vamos começar de novo, né? Caraca, você de novo. Aí deu errado. Vou de novo. Eu vou de novo, vamos tentar de novo. Vamos lá. Aí ele recebe com agrado, com amor. Agora sim, porque já aconteceu isso. Jesus foi numa casa tomar uma refeição na casa de Simão. Simão não o recebeu. Oh Jesus, vem cá, senta aí, vamos lavar seus pés, traz uma bacia de água, lava, enxuga os pés. Não fez nada disso, o pé de Jesus todo empoeirado lá. Mas aí tinha uma mulher que também veio para a festa. Não era de boa reputação aquela mulher. Mas ela, não com bacia de água, mas com as lágrimas dela, ela molha o pé de Jesus. Não com toalha, mas com os cabelos dela, ela enxuga os pés de Jesus. Ah, Jesus gostou daquilo, né? Só que o Simão, o dono da casa, o anfitrião, ele falou assim: se o senhor soubesse dessa mulher, quem é? Jesus só faltou falar assim: ó, eu conheço essa mulher, e conheço você também, quem você é. Ele fala.
eu cheguei aqui, você não lavou os meus pés, não enxugou os meus pés. Essa mulher, desde que eu cheguei, não para. Ela chora aqui, lava os meus pés e enxuga com os cabelos dela. Por que isso? Porque ela muito me ama. Mas e por que ela ama tanto? Porque ela foi muito perdoada. Pessoas que se sentem muito perdoadas são pessoas que amam bastante. A igreja de Laodiceia precisava dessa lição. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que ele vai fazer? Ele vai entrar na casa e vai cear com a pessoa, e a pessoa vai cear com ele. Vai ser um banquete. Talvez nós precisamos desse banquete. Antes de nós entregarmos tudo aquilo que vocês falaram para as pessoas, nós precisamos nos banquetear com Jesus. Ao conhecer Jesus intimamente, eu vou ter esse desejo de entregar 100% para as pessoas. Uma linda mensagem, eu acho. É a igreja que mais recebeu crítica, mas também é uma das mensagens mais sublimes e doces que o Senhor Jesus entregou também para a igreja de Laodiceia. Versículo 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Continua? Pode terminar. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso, ele sempre termina assim. Que o Espírito Santo está falando conosco. Nós temos que ouvir o que Deus está dizendo. Ao vencedor, todos os crentes, né? O que vai acontecer? Vai se sentar com ele no trono. Então, se alguém abre a porta para Jesus, Jesus se assenta e ceia conosco. E aí nós temos um prêmio. Quando ele chega na nossa casa e a gente recebe bem. Ele se assenta e ceia conosco. Quando nós formos para a casa dele, nós vamos ser bem recebidos também. Vamos assentar com ele no trono. Que bênção, né? Assentar no trono. Eu me lembro uma vez que eu estava num avião e eu falei para a comissária de bordo, né? Falei, olha, eu queria muito levar uma foto da cabine. Meu filho gostava muito de carro, avião, essas coisas. Eu queria muito uma foto da cabine. Você pode levar minha câmera? Ela falou, vou lá falar com o comandante. Aí falou com o comandante. Daí ela veio, falou, o comandante falou para você ir lá na cabine. Que delícia, né? Aí eu entrei lá, e ele estava lá piloto, estava o comandante lá, o copiloto. Aí ele falou, senta aqui. Eu sentei lá, pus a mão no manche, me senti um piloto de avião. Ele falou, agora pode tirar foto para o seu filho. Aí eu tirei uma foto, eu dentro da cabine. Aí eu entreguei para o filho. Então aquilo foi uma bênção, assim, para eu pensar em como o Senhor Jesus Cristo vai me receber também. Ele vai me convidar, senta aqui, senta no meu trono, sentar no trono de Jesus, senta no trono de Jesus. É assim que Ele te trata também. Então que o Senhor abençoe sua vida, que essa intimidade com Deus cresça, com Jesus Cristo cresça cada vez mais. E que a gente entregue, meus irmãos, água quentinha, água fria, para que as pessoas recebam 100% daquilo que nós podemos entregar para elas. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso Deus querido, agradecemos porque o Senhor nos recebe tão bem. Através do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós temos pleno acesso até de sentar-se no trono dEle. Nós agradecemos por essa bênção. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a entregarmos para as pessoas aquilo que o Senhor entregou para nós também. Conforto, alegria, consolo, exortação. Nós pedimos a Deus que
ao apresentar o Evangelho, ao edificar os crentes, que não se perca no meio do caminho essas propriedades, ó Deus. Agradecemos por esse povo aqui reunido, abençoe a cada um, que cada um seja uma bênção. E agradecemos porque o Senhor continua a bater na porta do nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos bons anfitriões do Teu Filho amado, Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém.